Se durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Inglaterra usaram de suas conexões com o crime organizado para combater espiões nazistas, agora com a Guerra Fria, a situação não iria mudar. Percebendo que essa rede de contatos e informantes foram extremamente eficientes, a recém-criada e ainda inexperiente CIA não irá pensar duas vezes em usá-los de novo. Afinal, agora a super máquina de espionagem da União Soviética está espalhada por vários países arruinados pela Segunda Guerra. No vídeo de hoje, veremos como a CIA iria utilizar novamente dos braços criminosos para atingir os seus objetivos estratégicos durante o período de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudá-lo a crescer. O seu apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo material de geopolítica, segurança e história para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Apesar de certo ceticismo entre alguns pesquisadores a respeito da profundidade do envolvimento entre Estados Unidos e a máfia após a invasão à Sicília, estes não ignoram que, pelo menos após a guerra, tal relacionamento de fato aconteceu. A maior parte desse apoio foi tácito e não necessariamente planejado. Como por entre mafiosos, havia bandidos e pessoas ligadas ao mercado negro que abasteciam a população por meio de canais irregulares. O governo norte-americano provavelmente lidou com eles, em vez de prendê-los ou deportá-los, o que poderia resultar em desabastecimento e tumultos. Afinal de contas, em alguns países como Itália e Japão, a devastação após a guerra era tão grande que a estrutura do governo praticamente deixou de existir. Assim, os únicos grupos devidamente ainda organizados e preparados e que mantinham alguma forma de abastecimento e logística dentro dos territórios devastados, geralmente eram ligados ao crime organizado. E isso também ocorreu no Japão em reconstrução. Quando a organização governamental e as suas forças de segurança estavam em total confusão, tendo que lidar com problemas como a questão dos Sangokujin. Os Sangokujin eram chineses, taiwaneses e coreanos que haviam sido trazidos ao Japão para repor os trabalhadores recrutados para as forças armadas. E agora, em um Japão destruído e sem estruturas de segurança pública, grupos de Sangokujin começavam a se tornar um problema perante a população. Em Kobe, por exemplo, um grupo de aproximadamente 300 Sangokujin invadiu a delegacia e pegaram os policiais, apenas como demonstração de força. O prefeito de Kobe, sem ter a quem recorrer formalmente, recrutou então a facção Yamaguchi-gumi da Yakuza, que usou dezenas de membros armados com espadas, armas e granadas para lidar com essa questão de segurança pública. Os oficiais norte-americanos presentes, por sua vez, nada fizeram porque simplesmente não eram capazes de entender o que estava acontecendo. Afinal, nenhum deles falava japonês ou entendia a sociedade japonesa. Além disso, a política norte-americana para o Japão ocupado, especialmente no que dizia respeito à distribuição de alimentos, acabou por estimular os chefes da Yakuza e os membros do mercado negro. Não apenas o desarmamento total da polícia permitiu que gangues andassem livremente pelas ruas, como também alguns oficiais norte-americanos até mesmo equiparam, encorajaram e pagaram a essas gangues. Embora o general MacArthur soubesse da situação, ele a ignorava e a evitava, em função de suas preocupações geopoliticamente maiores com relação à União Soviética, à China e a preocupação da expansão do socialismo pela Ásia. Assim como a máfia italiana e a máfia corsa, a presença da Yakuza era abertamente aceita, pois esta era um elemento essencial na contenção dos esquerdistas japoneses. Tais interações foram primeiramente intermediadas pelo general Charles Willoughby, do Exército dos Estados Unidos, e posteriormente mantidas pela CIA com base em contatos com figuras como as de Yoshio Kodama, um alto membro do crime organizado japonês. Com base no que foi historicamente observado, há diferenças metodológicas e comportamentais significativas em relação à utilização dos serviços prestados pelas células criminosas, sobretudo pelo governo dos Estados Unidos, antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, a maioria dos estudos estabelece uma relação muito bem delimitada, que envolveu principalmente coleta de informações sobre as atividades e posições inimigas.
Entretanto, além da ajuda na patrulha da costa norte-americana em relação a atividades suspeitas, é possível encontrar também, nessa relação dos Estados Unidos com a máfia, o uso de redes de vigilância entre os trabalhadores dos portos, com o objetivo de detectar espiões. Por entre a maioria dos oficiais das Forças Armadas norte-americanas, havia uma preocupação em relegar a máfia apenas ao papel de informantes. É justo dizer que usar tais conexões subterrâneas dos mafiosos era algo novo para os norte-americanos. Não somente eles tinham receio e cautela em relação a esse envolvimento, como também eram relativamente novatos em operações de inteligência e infiltração. Situação diferente da observada na parceria da França com a União Corsa, que foi intermediada pelos ingleses e provavelmente corria numa relação muito mais profunda e próxima do que a do governo dos Estados Unidos com a máfia italiana. Isso se deve ao fato de que a Inglaterra tinha mais experiência nesse campo e também já tinha uma agência de inteligência muito bem estabelecida, a M6, para lidar com essas circunstâncias. Para esses assuntos, os Estados Unidos confiavam no Escritório de Serviços Estratégicos, a OSS, o predecessor da CIA, a qual, por sua vez, seria muito mais eficiente e assertiva em lidar com os tais atores irregulares. Agora, o fato é que as operações militares mudaram drasticamente após a Segunda Guerra Mundial, devido ao desenvolvimento de armamento nuclear que impediu os Estados maiores de se engajar em guerras totais. Em vez disso, houve um substancial aumento da quantidade de guerras de pequena escala e guerras civis. Enquanto as tentativas de se evitar guerras totais empurraram os governos a procurar formas alternativas de guerra, isso também levou os setores de dentro dos estados a serem mais lenientes em suas relações com o crime organizado, e em alguns casos aprofundando relações a muito mais do que apenas usá-los como fontes de informação. A Guerra Fria criara um cenário internacional no qual era favorável às duas superpotências e seus aliados o desenvolvimento de armamento e métodos não convencionais de guerra. O medo de uma expansão global do comunismo não somente compeliu os Estados Unidos a cooperarem com qualquer grupo que pudesse ser útil em sua cruzada, como isso também justificava todos os meios. Após sair da cadeia, Charles Luciano foi deportado para Sicília em 1946. De acordo com um relatório do consulado britânico na Itália, ele provavelmente era financiado para trabalhar contra comunistas locais, o que não seria surpresa, dada a posição geoestratégica da Itália. Isso ajudaria a explicar os eventos na Sicília nos anos que se seguiram, enquanto políticos e membros da esquerda eram alvos de separatistas liderados por Salvatore Giuliano. Armados com metralhadoras e granadas, grupos de comunistas também fortemente armados atacavam o governo, provavelmente abastecidos pela União Soviética por sua vez. De modo geral, havia um campo de batalha secreto na Itália, no qual a polícia ficava no meio, incapaz de fazer muita coisa. Isso resultou numa parceria dos governos locais com a máfia, para acabar tanto com o grupo de Giuliano e estabilizar a região, como também para lidar com esses grupos comunistas. Esse é um exemplo do papel estratégico que esses grupos subterrâneos tiveram na prevenção da expansão comunista em áreas afligidas pela guerra. Na França, a CIA pagou a máfia corsa para quebrar as rebeliões comunistas em 1947 e 1950. Devido à posição geográfica de Marsella, o controle comunista sobre as docas poderia atrapalhar o Plano Marshall ou qualquer outro programa de auxílio local. Ainda mais pelo fato de que Marsella era a segunda cidade mais populosa da França, e se caísse na mão de comunistas, isso poderia abrir as portas de todo o governo nacional francês para eles. Os acordos entre os sindicatos criminosos corsos e a CIA seriam efetuados novamente com os irmãos Guerrini, que seriam abastecidos com armas e dinheiro para atacar qualquer greve comunista e atormentar os membros sindicais. Em todos esses casos, o crime organizado foi aceito não apenas por sua utilidade contra células comunistas, guerrilhas e sindicatos, mas também porque isso sustentaria a eficiência logística do abastecimento da população nas regiões mais atingidas pela guerra, às quais as autoridades e os governos tinham acesso limitado para providenciar ajuda na questão da reconstrução e ajuda humanitária. Portanto, uma eventual dissolução de tais organizações poderia causar revoltas entre a população civil.
já que esses grupos eram a única forma para que a população em áreas devastadas conseguissem acesso a alimentos, medicação e outros suprimentos de necessidade urgente. A grande questão, assim, para as décadas seguintes seria se a CIA iria aprofundar a utilização dos canais criminosos em sua guerra contra a União Soviética. E a resposta a essa pergunta nós já vimos aqui no canal em outro vídeo da série Cooperação entre Estado-Nação e Crime Organizado. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece e deixar nos comentários as suas opiniões. Abraços e até a próxima!